A paz de Cristo Jesus a todos vocês que estão nos assistindo em mais um podcast Bolsa de Mulher. Agradecemos a todos vocês que estão curtindo, que estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando e trazendo assuntos para a gente, né? Trazer aqui um bate-papo bem legal. Né? Vocês devem estar sentindo falta de mais alguém aqui, a Carol, mas a Josi, né, está aqui conosco, o Maurício, que vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, né? Não ficou só atrás dos bastidores, né? O pessoal dizendo, mas quem é esse Maurício que toda hora estão falando? E procura aí que tem um programa aí com ele. Tem programa com ele. Vocês conheceram Namã também, né? Como eu disse, nós somos feministas, nós somos femininas, não feministas. Então, homem também tem espaço no podcast Bolsa de Mulher, né? E hoje a gente vai trazer um assunto, gente, que tá dando muito o que falar, né, Josi? Uhum. Vamos falar sobre jogos de azar, tigrinho, enfim, né? Jogos, né? E nós sabemos que é um assunto, assim, que tá em voga, todo mundo tá falando. E, às vezes, algumas pessoas perguntam assim, tá, Feiça, mas... Na Bíblia fala, né? É proibido jogos de azar, é proibido jogar. Claro, na Bíblia não tem a palavra jogos, né? A mesma coisa que você vai dizer, na Bíblia está escrito não fumarás. Não diz para ti não fumar. Mas o que ele está dizendo? Que eu tenho que cuidar do meu corpo, que eu sou o templo do Espírito Santo. E eu não vou botar porcaria dentro do meu corpo e uma coisa que vai me matar, né? Que não vai fazer bem para a minha saúde, nem para mim, nem para quem está por perto, né? Mas o que a Bíblia vai falar especificamente, né, sobre isso, né, sobre jogos, e hoje principalmente o tigrinho, né, que a gente vê muita gente se perdendo com relação a isso, e a Bíblia já começa já desde Gênesis, né, dizendo o quê? Que o homem deveria trabalhar, né, para ter aquilo que ele precisa, né, para se alimentar, para se vestir, para ter suas coisas, para ter suas necessidades básicas, né? E isso são princípios e valores que a Bíblia nos ensina, que ela traz para a nossa vida. E o que está acontecendo, né? Que a gente vê até agora, a gente estava conversando, né? Antes de começar a gravar esse podcast, né? Que o que está acontecendo, né? Que agora até os times de futebol estão com a Bet, né? Acho que é Bet, né? E outras casas de apostas, enfim. Aí eu penso, Josi, você que está nos assistindo, em quantas famílias foram destruídas por causa de, para mim, ao meu ver, é ganância, né? Porque a minha Bíblia diz o quê? Tudo eu posso, ok? Mas nem tudo me convém, e não me deixarei dominar por elas. E jogos a gente sabe que é viciante. Né? Eu lembro quando tinha muito dos bingos, né? Uhum. E eu assistindo algumas reportagens e depois olhando um pouquinho mais a fundo, né? Vendo que a maioria das pessoas e que perdiam muito dinheiro nesses bingos eram pessoas idosas, pessoas aposentadas, né? Então elas não tinham nada para fazer e elas muitas vezes convidavam as amigas para ir para aquele bingo e tal e perdiam tudo que elas tinham, né? Porque assim, ganhei 10 pila, vou jogar esses 10 e mais um pouco. Aí só que ao invés de ganhar tu perde. Não, mas eu perdi. Não, mas eu vou tentar de novo porque hoje eu sei que a minha maré tá boa, né? Não é maré de azar, minha maré tá boa. Aí entra um pânico que tu tá perdendo, tu tem que dar um jeito de pegar aquilo de volta que tu perdeu. E naquilo que tu tem atrás do que tu perdeu, tu perde mais ainda. E nós já tivemos vários exemplos de pessoas conhecidas, enfim, que perderam o salário, né? Que perderam todo o seu dinheiro, que infelizmente tiveram que correr para agiotas, tiveram que sair da sua cidade, tiveram que se esconder, né? Por quê? Porque eu digo assim, nós que servimos a Deus e temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, né? O que o Senhor Deus ele faz? O que a palavra de Deus diz? Que se eu for fiel no dízimo, se eu for fiel nas ofertas, se eu for fiel ao Senhor, Ele vai abrir as comportas dos céus para mim.
E se eu for trabalhar, aí que está o problema. Tem muitas pessoas hoje que não querem mais saber de trabalhar. Né? Que não querem mais saber. É o dinheiro fácil, né? Que é o dinheiro fácil. Que essa é a proposta desse tipo de aposta, né? Exatamente. É tu ganhar. Para que tu vai trabalhar todo esse tempo para ganhar uma miséria de um salário, 2, 3 salário mínimo? Se tu vai lá. E aí vem os exemplos que a gente ouve. Ah, mas eu tive um amigo que ganhou 10 mil. Ah, eu tive um amigo que ganhou não sei quanto, enfim. Né? Mas é um dinheiro, ao meu ver, biblicamente falando, amaldiçoado. Não é dinheiro abençoado por Deus. Porque eu não estou tendo esse dinheiro nas vias corretas, nas vias certas, né? E outra coisa que eu vejo também, de onde vem esse dinheiro? Né? De onde, quem é que idealizou esses jogos? Né? O que está por trás de tudo isso, né? E eu também acredito numa outra coisa assim, ó, que quando eu faço isso, o que eu estou falando? Não digo nem diretamente, né, Josi? Direto. A minha confiança não está em Deus. Não. Eu não vou confiar em Deus que o Senhor pode me dar minha casa própria, que Deus pode me abençoar para mim ter o meu carro, que Deus pode me abençoar na reforma da minha casa, que Deus pode realizar os meus sonhos, né? Porque eu parto do princípio de que Deus disse, você vai trabalhar e com o suor do teu rosto você vai adquirir aquilo que você precisa. E que Deus sempre vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Eu digo assim, tem coisas que são os penduricalhos, né? Claro que a gente sonha, vou ter uma casa, vou ter um carro. Aí tem outros sonhos, né? Que a gente quer realizar, como viagens e outras coisas, né? Que a gente quer. Mas eu digo assim, aonde é que está minha confiança em Deus a partir do momento que eu pego o dinheiro que eu trabalhei, né? Que eu levanto de manhã cedo, que eu trabalhei e vou lá numa casa de apostas. E vou lá e muitas vezes perco dinheiro. Não ganho, eu perco, né, aquele dinheiro. E quantas pessoas que ganharam dinheiro facilmente e hoje não tem nada, né? Não foi casa de apostas, não foi tigrinho, mas quantos ex-Big Brothers que ganharam prêmios e que hoje não tem nada, perderam tudo. Porque, claro, na ganância veio aquele dinheiro, né, que surgiu ali, né, que para viver quantos anos para ganhar tudo aquilo. Aí querem, gastam tudo, sem freio, né? Sem freio. Aí tu pergunta, tá, e cadê o fulano? Não, assim, sai, e aí cadê a casa? Cadê o carro? Cadê a mansão? Cadê tudo aquilo? Quer dizer, perderam. Né? Então eu digo assim, ó, que se eu tenho a bênção do Senhor sobre a minha vida, as coisas vão chegar. A bênção do Senhor vai chegar, né? Mas eu digo que a Bíblia fala, e vou repetir, a Bíblia fala, trabalha, vai trabalhar, seja fiel a Deus, que no momento certo, na hora certa, e você sendo uma pessoa, né, que equilibrada com as tuas finanças, você vai adquirir aquilo que você precisa, né? E quantos testemunhos, né, Jus, nós temos na casa do Senhor de pessoas que Deus abriu portas e tem abençoado elas financeiramente. E atrás de olha, meu filho, é Deus? É Deus fazendo, é Deus abençoando. Eu nunca imaginei ter uma loja, né? Nós temos uma irmã no nosso meio, né? Que hoje ela tem uma loja de roupa de festas e ela testemunha isso, uma mulher fiel a Deus. Olha, meu filho, eu nunca imaginei na minha vida em ter uma loja. Hoje eu tenho uma loja com roupas de festa, está sendo uma bênção, Deus tem nos sustentado, né? Deus tem abençoado. E ela lá no retiro, né, contando um testemunho, falando com ela, né, ela contando o testemunho, né, que faltava um valor X para ela pagar o retiro, né, que nós fomos, foi uma bênção, por sinal, né? E faltava um valor X e ela dizendo para a tesoureira, né, que a tesoureira, claro, tem uma data, né? A irmã, espera mais um pouco, tá? Mas até tal dia, tá? Eu vou pagar. E ela disse, ai, Jesus, eu tenho que pagar e tal, como é que eu faço? E tá. Ela disse que um dia antes da data, né, uma pessoa ligou para ela, olha, irmã, assim, ó, eu preciso, né, eu tenho um casamento, eu preciso de 5 vestidos. Olha. Ela foi lá na loja dela, foi ver os vestidos, aí teve que fazer pequenas reformas, né?
Aí no dia seguinte ela entregou os vestidos e ela recebeu o dinheiro exatamente que ela tinha para pagar para o retiro que faltava. Deus. E ela foi para o retiro feliz, alegre, glorificando a Deus, foi abençoadíssima, né, no retiro. E quantos outros testemunhos de pessoas, né, que eu já ouvi, de irmãs, irmã Felice, eu estava pagando meu retiro, mas eu orava, Senhor, queria tanto uma roupa nova para o retiro, um sapato e tal. Sabe qual é que é mulher, né? A gente gosta dessas coisas, né? E Deus se importa com todos os detalhes da nossa vida, né? E aí ele disse, sim, a minha patroa me chamou e disse, fulana, então tá. Então quer dizer que final de semana que vem tu não vem trabalhar, porque vai estar no teu retiro. Tá. Aí ela disse, mas eu tenho uma coisa para ti. O que aconteceu? Ela ganhou a roupa, Meu Deus. Ela ganhou o sapato, ela ganhou a bolsa. Tudo que ela tinha falado em oração, Deus tocou na patroa dela e deu tudo para ela. Ela foi para o retiro de roupa nova, calçado, bolsa. Ela foi, assim, super feliz, alegre, mas feliz, que coisa mais linda que Deus faz. Então, eu digo assim, as pessoas estão perdendo de ter experiências com Deus e confiando no tigrinho. No tigrinho. Que é uma ilusão, né, irmã Felícia? Que é uma ilusão. Porque, por exemplo, tu vê que muitas pessoas são enganadas pelos influenciadores. Exatamente. Que esses influenciadores, eles estão sendo pagos e muito bem pagos, primeiro. Eles botam influenciadores que já têm uma vida, um padrão de vida ostentador. E as pessoas olham e se iludem achando que aquilo que eles têm foi fruto do joguinho, sendo que não foi. Não. E outra coisa, eles postam, olha aqui, apostei agora tanto e ganhei tanto. Só que eles vão postar aquele ganho dele, mas quantas perdas eles tiveram ao longo do dia ou há tantos dias, quantos cento e poucos, apostou 200 e poucos, aí no que ganha, ele vai e mostra. Mas ele tá mostrando o que ele ganhou. Daí alguém tá do outro lado e tá olhando, nossa, olha que fácil que é. Ele apostou cento e poucos e ganhou 2.000 assim e aquilo. É isso que a gente precisa estar atento, a tentação. Porque é uma tentação, o inimigo, a gente tem que entender que ele é ardiloso e ele vai usar as ferramentas do momento para tentar nos atacar. Ele vai, aquilo... Tu passa uma vez o olhar, tá? E daqui a pouco tu tá vendo, tu vai começando a se atrair por aquilo. Daqui a pouco tu tá olhando, poxa, só um pouquinho. Eu trabalho de segunda a domingo, domingo a domingo, às vezes tem uma folga na semana para ganhar o salário que essa pessoa ganhou. E aí entra a facilidade. Exatamente. Poxa, é um dinheiro fácil. Eu vou tentar uma vez só. Muita gente entra e se enreda no eu vou tentar uma vez só. Não, eu vou só... Aí a gente entra para aquela história de que eu pergunto para vocês, né, irmã Felícia? Aquela pessoa que ela tá no fundo do crack, no fundo do poço, no último do vício, da pior droga que tem. Ela começou direto ali? Não. Um dia ela também experimentou, sabe-se lá se foi uma maconha, uma cocaína, uma coisa que é mais leve. Sim. E pensou só no prazer que aquilo lhe daria. Exatamente. Não, eu vou me alegrar um pouco, a vida tá tão difícil. A estratégia é a mesma, a lógica é a mesma. Não, eu vou jogar só uma vez para ver como é que é. Joguei uma, duas, não deu. Aí tu ouve falar do fulano, joguei uma vez e ganhei tanto. Aquilo te atrai. E não pensem que o joguinho é um joguinho burrinho, que é sorte. Não, tem muita manipulação por trás disso. Com certeza. Então, muitas pessoas nas primeiras jogadas ganham para atrair. E aí tu joga de novo, aí tu joga, ganha de novo. E tu vai sem perceber. É sem notar que tu tá sendo preso numa armadilha. Tu vai te enredando, tu vai te prendendo, o inimigo vai te prendendo naquilo. Daí, vocês têm noção que o que a irmã Felícia falou aqui de pessoas que perderam casa. Pessoas que ficaram devendo para agiota, que tiveram que sair fugido. Vocês acham que ela não começou nesse nível? Um dia ela começou pouquinho. Um dia ela foi atraída como, não tem maldade nisso, não tem nada demais. Eu não vou me prender. E aí o problema é isso, quando as pessoas acham que são capazes de dominar algo. Exatamente. E não conseguem. Aquilo vai te dominar. Por isso que o apóstolo Paulo fala,
sobre nem tudo nos convém. Tem coisas que, é bem isso, não é o pecado propriamente dito. Sim. Mas aquilo vai te levar, vai te conduzir para uma amarração em que daqui a pouco tu já vai estar no fundo do poço por conta de algo que tu, né, aquele famoso assim, não, mas isso não dá nada. A gente vai naturalizando coisas que não eram para ser naturalizadas, não era para, a gente vai tipo tratando tudo como não, isso não tem problema. E esse é e a gente está falando de pessoas que estão enfrentando problemas com isso, de pessoas cristãs. Exatamente. Né? Pessoas que crentes. Crentes que conhecem a verdade. Ai, mas que absurdo, como pode? Pois é, para ver como é algo que é perigoso, né? E às vezes a gente fica flertando, sim, né? Brincando com aquilo que é perigoso. Não, e é que nem tu estava falando, né? As coisas começam aos pouquinhos. Eu sempre digo assim, ó, a gente não tropeça em montanha. A gente tropeça em pequenas pedras. Aí tu vai tropeçando, né, nessas pequenas pedras e que daqui a pouco lá na frente se torna uma grande montanha. Porque quando tu te deixa dominar por esse tipo de coisa, tu vai perdendo a tua confiança em Deus, tu vai perdendo a tua fé no Senhor, tu vai perdendo a tua confiança de que Deus pode te dar aquilo que tu precisa, de que Deus pode realizar teus sonhos, pode realizar teus projetos, e daqui a pouco dizer, para que eu vou trabalhar? Ah, não, mas se eu ganhei isso aqui, vou jogando aqui, vou jogando ali, daqui a pouco a pessoa pega, sai do emprego e vai viver de jogos, né? E como tu estava falando, a questão também das drogas, e não é só as drogas, as pessoas, como é que elas viram alcoólatra? Elas não viram alcoólatra da noite pro dia. Direto na cachaça. Claro que não. Começa um vinhozinho, uma cerveja. Vai indo, vai bebendo socialmente, vai bebendo mais um pouco, vai bebendo. Quando vai ver, tu já está dependente. Aquilo já está dependente. Então, o que a gente vê assim, ó, é que Satanás, ele, né, tem um hino muito antigo, né, que diz que ele usa sapatinho de algodão, né? Ele não vem fazendo barulho, ele não vem fazendo escândalo, não. Ele vem quietinho, ele vem sorrateiro. Por quê? Porque ele sabe o ponto fraco das pessoas. Né? Ele sabe aquela pessoa que é gananciosa, aquela pessoa, né, que tem aquela coisa da riqueza, de querer ter mais, né, de querer ter coisas, né, que não são para ela. E que se perdem, né? Eu lembro uma vez de um testemunho de um irmão que ele contava que tinha um casal que queria muito ter um carro para ir para os cultos, porque eles tinham muita dificuldade, que eles iam de bicicleta e que não sei quem, mas meu Deus do céu. E Deus deu um carro para eles. Adivinha o que aconteceu, irmã? Um lugar que ele menos ia na igreja. Por quê? Ah, não, meu carrinho novo, Deus o livre, está chovendo. Ah, não, porque vai molhar. Ah, não, porque lá naquela rua da igreja tem barro, vai embarrar todo o meu carrinho. Meu Deus. Aí depois, quando eu dava o sol, ia passear com a família. Quer dizer, muitas vezes Deus também não nos dá algumas coisas, Josi, porque vão ser a nossa perdição. Não nos a gente vai acabar se perdendo. Porque Deus conhece o nosso coração. Tanto que quando Deus fala com Salomão, diz, Salomão, o que tu quer? Gente, olha, já imaginou? Não, pensa, agora pensa comigo. Deus chegar para ti agora, nesse exato momento, e perguntar, Felícia, me diz, o que tu quer? Josi, o que tu quer? Maurício, o que tu quer? O que Salomão disse? Senhor, dá-me sabedoria para governar esse povo. E o que Deus falou para eles? Olha, como você não pediu a morte dos teus inimigos, como você não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu nada disso, e como tu pediu sabedoria, eu vou te dar os teus inimigos nas tuas mãos, e eu vou te dar as riquezas. Ninguém vai sabedoria. E a sabedoria. E ninguém vai ser tão sábio quanto tu. Não vai existir na face da terra alguém com a mesma sabedoria, porque ele soube pedir. Então, muitas vezes, aquilo que nós pedimos e Deus não nos dá, ou a gente acha que demora para Deus nos dar, é porque, muitas vezes, a gente não tem a maturidade para receber. Exato.
Entendeu? Então, se Deus te deu um carro, não é para ficar na garagem quando chove, ou não vai colocar no barro porque vai sujar. Ele vai te dar um carro quando tiver amadurecimento suficiente para saber. O meu carro, é claro que eu vou usar para passear, vou usar para ir no supermercado, mas eu não vou deixar de usar o meu carro, mesmo que ele vá passar no barro para ir cultuar o Senhor. Eu não vou deixar de ir na casa do Senhor porque está chovendo, para não molhar o carro. Né? Eu não vou fazer do carro, parece que fosse um troféu, algo que tire o lugar do Senhor. Então, o que as pessoas estão fazendo é substituindo Deus, colocando Deus onde não está. Ai, graças a Deus, irmã, ganhei uma bolada. Está fazendo o seu caminho, né? Sim, tu está fazendo, exatamente. Então, não é um dinheiro abençoado por Deus. O que a gente vê hoje, a gente estava até conversando com a Josi, que infelizmente está vindo uma geração aí, e a gente está vendo muitas pessoas até adultas, né, que querem facilitar a sua vida porque não querem trabalhar. Todo mundo agora está querendo virar youtuber. Para que trabalhar? Sim, virou profissão, né? Antes agora perguntava, né? Eu quero ser astronauta na escola, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser médico, agora eu quero ser youtuber. Quero ser influencer. Aí, o que tu precisa para isso? Não precisa de muito estudo, né? Que muitos não têm muito estudo. Aí tu tem um computador, um celular, tu não precisa de muita coisa. Tu tem um celular, aí tu fica lá dizendo um monte de asneira, um monte de besteira, umas coisas assim, muitas vezes que tu não tem nem noção, muitas vezes do que está sendo dito, ou só vai lá para fazer crítica de futebol, crítica de filme, crítica disso, crítica daquilo, e tu estaciona, tu não estuda, tu não trabalha, tu não faz nada, tu não paga futuramente uma aposentadoria, aí o tempo vai passar, quando tu vai ver, tu ficou isoladinho dentro de casa com o celular na frente, youtuber, a hora que o youtuber passar? Gente, a Bíblia diz, tudo passa, hein? Tudo passa. Né? Quantas coisas nós tivemos que nos reinventar com o Covid, né? Hoje, muitas pessoas, né, continuaram, inclusive, vendendo pela internet. Né? E hoje se compra muitas coisas. Muito home office, né, em serviços. Exatamente, muita gente. Então, tem muita coisa, passa. Uma hora que esse youtuber, né, que hoje está todo mundo querendo fazer, daqui a pouco isso vai passar. Né? E depois, se tu não cuidar o teu futuro, o que vai ser dele? Né? Então, eu digo assim, a gente não pode colocar nossa confiança em jogos. Porque quando eu tive que falar sobre isso, inclusive, numa das nossas consagrações, eu disse para as irmãs, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia vir por púlpito da igreja e conversar com as mulheres da igreja e falar sobre tigrinho. Falar sobre jogos de azar. Eu nunca imaginei na minha vida. Porque se a partir do momento que nós dizemos que nós somos mulheres cristãs, mulheres que oramos, que jejuamos, que buscamos a Deus, que confiamos em Deus, colocamos nossos sonhos, nossos projetos, tudo diante do Senhor, eu simplesmente virar as costas para Deus. Deus, com licença, já que o Senhor não me deu até hoje, aí eu vou pro tigrinho mesmo. Aí eu pego meu celular e vou gastar o meu dinheiro, do meu trabalho, e dizer para Deus, então já que o Senhor não me deu... Não preciso de ti. Não preciso de ti. O tigrinho vai me dar. O jogo de azar vai me dar. Não, eu preciso relaxar. Então, em vez de buscar o Senhor, eu vou... o que eu faço? Qual é o problema? Um pouquinho de maconha não vai dar problema nenhum. Vou relaxar, vou viver no bem. Daqui a pouco aquilo não dá mais. Daqui a pouquinho vai indo. Quando vai ver, já está enroscado, já está indo naquele emaranhado. Então, para você que está nos assistindo, não sei se você tem, quem sabe, né, Josi? Um exemplo na tua casa, um vizinho, um amigo, alguém próximo, né, que já teve problemas sérios com relação a isso, né? E eu acredito que traga isso até problemas nos relacionamentos, né? Com certeza. Imagina se o marido perde tudo no tigrinho e a esposa tá aí, agora vão comer o quê? Como é que a gente paga o aluguel? Como é que a gente paga a água? Como é que a gente paga as contas? Tem homem também que está em função das apostas de jogo de futebol, né? As casas de apostas aumentaram muito. Daí esses dias ainda eu estava ouvindo sobre jogadores que estão envolvidos em esquemas. Porque tu aposta, tal time vai fazer tantos gols, tal jogador vai fazer tantas faltas, tu aposta de tudo, né? Sim. E aí essas pessoas pagam
os jogadores pra... Tu vai lá e tu comete tantas faltas no jogo. Então, assim, ó, as pessoas acham que é sorte quando, na verdade, é toda uma manipulação. Exatamente. Toda uma manipulação. No futebol tem isso, no tigrinho tem isso, sempre tem. Então, às vezes a gente acha que tá bancando uma de esperto e, na verdade, a gente tá sendo mais um, perdão da expressão, mais um trouxa. Que outros estão rindo às nossas custas. Mais estão uma enriquecendo marionete. às nossas custas, exatamente. Então... Fico alerta aqui, né, Irmã Felícia? Sim, fico. Porque talvez tenha alguém que não tá na maldade. Não, eu vou jogar só pra ver como é que é. Não faça isso. Na curiosidade. Não faça, não faça. Não tem porquê. Ainda arrisca se enrolar em algo que pode trazer um prejuízo gigantesco, né, pra nossa vida. Então não tem porquê se enrolar nisso. Sim. E tem uma outra coisa, né, Josi? Você vai deixar de viver o extraordinário Exato. e os milagres do Senhor, né? Porque eu digo assim, ó, quando a gente, né, tem a paciência, esperar o momento certo, né, do Senhor realizar os nossos sonhos, nossos projetos, né, nós vivemos o milagre, né? Porque a gente vê o que o Senhor fez com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Né? Então eu digo assim, quando tu chega pro Senhor, assim, ó, eu só tenho isso aqui para te dar, o meu dízimo é esse, eu gostaria muito de te dar muito mais, mas é isso aqui que eu tenho. Sabe o que Deus faz com o teu salário? Ele multiplica. Daqui a pouco bate uma bênção lá na tua porta, daqui a pouco acontece o extraordinário de Deus, daqui a pouco você recebe um aumento de salário. Eu lembro que nós estávamos em Bento e uma irmã não podia ir no retiro, e ela pagou o retiro para uma pessoa, e nós estávamos no retiro. Nós ainda estávamos, naquela semana, estávamos indo para o retiro, no retorno, depois ela testemunhou que o que ela tinha pago de retiro para aquela pessoa, naquela outra semana do retiro, ela recebeu o aumento de salário maior do que o valor do retiro que ela pagou para outra irmã. Quer dizer, a recompensa de Deus para a vida dela. É claro, gente, que a gente também não vai fazer as coisas barganhando. Tá, Deus, assim, eu te dou 10, tu me dá 20. Não é assim que as coisas funcionam. Então tá, Senhor, eu vou dar o dízimo, porque a tua Bíblia diz que a gente dá o dízimo, Deus abre as comportas do céu, Deus abençoa. Ok, certo, mas não vamos barganhar, né? Não vou abençoar a vida da Josi, não, vou abençoar a vida dela, porque aí Deus vai me dar dobrado. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas o que a Bíblia diz é que se eu for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus sabe para quem Ele pode dar riqueza. Tem pessoas que, se tiverem um pouquinho mais, ficam soberbas, ficam orgulhosas, saem da casa do Senhor, dão as costas para Deus. Então, o próprio Jesus disse, os pobres vocês vão ter sempre. Vocês vão ter sempre os pobres, né? Eles sempre vão existir. Mas uma coisa a gente sabe, que o Senhor sempre é fiel aos seus. E o próprio salmista diz, né? Sou velho, mas já fui jovem e nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor sempre vai suprir as nossas necessidades. E se muitas vezes Deus não dá riqueza para alguns, é porque se Ele der, Ele sabe que aquela pessoa vai se perder. E foi isso que aconteceu com o nosso amiguinho, né? Aquele filho pródigo. Vou pegar, quero ficar rico, vou pegar o dinheiro, vou gastar, né? Vou embora, vou fazer fama. Voltou bem famoso, né? Voltou sem nada. Voltou com nada. Quer dizer, saiu com dinheiro, né? Que o pai deu, não quer levar, leva. Mas voltou como? Voltou humilhado, voltou sem nada, porque não valorizou aquilo que o pai tinha para ele. Então, eu acredito que você que está nos assistindo, valoriza as bênçãos do Senhor. Você tem sonhos, você tem projetos, seja fiel a Deus, que Deus vai ser fiel contigo. Né? Com certeza, o milagre que você está esperando, seja qual seja a área da tua vida, de repente você está desempregado, de repente você, né, não está ganhando o salário que você gostaria, que mereceria. Quem sabe você ainda não realizou o sonho da casa própria, ou de ter um carro. Enfim, não sei qual é o teu sonho, mas se você for fiel a Deus, você trabalhar, você for dizimista, ofertante da casa do Senhor, for fiel a Deus, tenha certeza que na hora certa, no momento certo, você vai viver o milagre. Isso aí. Vai viver o milagre do Senhor. Então, gente,
Espero que vocês tenham gostado mais desse bate-papo que nós tivemos aqui com a Josi. Foi uma benção. Né? Obrigada, Maurício, mais uma vez. Mauro. Então, curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal, né? E que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.